Mary Ann Oliver Snow não era só uma cosplayer, ela era alguém que parecia feita para seus personagens, como se eles fossem partes vivas dela mesma. Enquanto a maioria vestia fantasias, tirava fotos e voltava ao normal, Mary Ann nunca desligava. Era como se o mundo real fosse pequeno demais para ela, então ela se agarrava a essas versões idealizadas de si mesma. Mas esse jeito de levar o cosplay tão a sério não afetava só ela, acabava envolvendo quem estava por perto em situações cada vez mais estranhas e desconfortáveis. Aqui é o Drake, e hoje no Sombras Criminais, iremos acompanhar um caso onde a busca por aprovação acabou causando uma situação que saiu totalmente do controle, causando um acidente horrível. Hoje o nosso caso se passa em Houston, no Texas, uma cidade enorme, cheia de vida e contrastes, onde culturas, sabores e sotaques se misturam a cada esquina. De arranha-céus brilhantes a subúrbios quietos e esquecidos, Houston tem de tudo, e foi em uma dessas áreas mais afastadas, longe do movimento do centro, que Mary Ann e seu grupo de amigos decidiram se esconder. Era o lugar ideal para quem queria desaparecer do radar. A casa onde eles viviam era no mínimo peculiar, tinha um ar pesado como se guardasse as marcas de tudo que já aconteceu ali. Era grande, mas tão desgastada que parecia carregada de histórias que ninguém queria contar. O cheiro misturava animais, sujeira e descaso, uma combinação impossível de ignorar. O carpete, manchado e velho, parecia um reflexo do abandono daquele lugar. A Mary Ann morava com outros jovens cosplayers, todos excêntricos como ela. Não existiam horários nem regras ali dentro. Era como se eles tivessem criado seu próprio universo, onde o mundo lá fora não tinha importância. Porém, essa liberdade aparente escondia um caos que ninguém conseguia ignorar por muito tempo. Quando a pandemia chegou em 2020 e o mundo parou, a casa deles se tornou ainda mais desconectada do que acontecia lá fora. Enquanto o resto do mundo lidava com incertezas, medos e isolamento, ali dentro as coisas continuavam como sempre. Músicas altas, risadas e conversas intermináveis preenchiam o espaço. A casa era como uma bolha, não pelo silêncio, mas pela indiferença ao que estava acontecendo do lado de fora. Era um lugar onde as consequências pareciam não existir, onde a realidade lá fora não conseguia entrar. E foi nesse cenário caótico que Helen Rose Hastings, de apenas 17 anos, decidiu se juntar ao grupo. Helen já conhecia Mary Ann antes de se mudar. As duas tinham se aproximado por interesses em comum, principalmente o cosplay. E Mary Ann parecia uma figura fascinante para Helen. Porém, a decisão de se mudar não foi apenas por amizade. Helen tinha um objetivo urgente. Com os pais idosos em casa, ela temia levar o vírus para eles. E por isso, a proposta de viver com Mary Ann e o grupo parecia uma boa solução enquanto se preparava para começar a sua nova vida em Ohio. Ela achava que ia encontrar um lugar acolhedor, cheio de gente que curtia as mesmas coisas que ela. Porém, ela logo percebeu que aquele ambiente era diferente de tudo que já tinha vivido. A casa não era só um lugar para morar, era quase um mundo à parte, onde as regras do lado de fora não pareciam valer. No começo, isso até parecia interessante, mas aos poucos começou a ficar confuso. A mistura de personalidades, o clima caótico e o jeito despreocupado das pessoas tornavam tudo imprevisível. Helen não sabia onde estava se metendo, mas ela tentou enxergar aquilo como uma chance. Porém, naquele ambiente estranho, a garota viu a oportunidade de talvez, pela primeira vez, ser ela mesma. Mesmo que fosse desafiadora, Helen acreditava que aquele lugar podia ser um começo, por mais assustador que isso fosse. Helen Rose Hastings não era uma criança comum. Enquanto outras crianças se divertiam no quintal, Helen estava viajando o mundo com os pais, dois cientistas renomados. Desde cedo, suas experiências não tinham limites. Ela já tinha andado pelas ruas de Oslo, experimentado o caos organizado de Tóquio, e até sonhava em seguir os passos dos pais, mas com um toque especial. Aos 7 anos, ela já tinha decidido, queria abrir um instituto para mulheres cientistas no Japão, mas por trás dessa rotina cheia de aventuras, ela ainda era só uma garotinha, doce, gentil e cheia de vida. Apesar de ser muito inteligente, ela aprendeu a formar frases completas com apenas 1 ano e 6 meses. Seus pais sabiam que as primeiras interações com o mundo fora de casa poderiam ser um desafio. O desafio chegou quando Helen foi para a escola pela primeira vez. Com 6 anos, ela teve o primeiro contato com as crianças da sua idade. Mas enquanto seus pais achavam que ela seria admirada por ser tão esperta, aconteceu o oposto. Mesmo estudando em uma escola particular e extremamente prestigiada, Helen virou alvo de bullying. Os colegas implicavam com seu jeito de ser, sua inteligência e até com os interesses que ela demonstrava. Mas Helen não baixava a cabeça. Ela enfrentava os insultos como podia, embora isso a machucasse profundamente. Com o tempo, no entanto, a situação ficou mais complicada. Um diagnóstico de misofonia, um distúrbio que faz as pessoas reagirem negativamente a sons específicos, tornou a convivência na sala de aula ainda mais difícil. E mesmo diante das dificuldades, Helen não desistiu. Ela buscava forças nos sonhos que tinha desde pequena e tentava resistir aos dias ruins. Só que algo ainda mais delicado estava prestes a surgir. Com o tempo, Helen começou a perceber que a sua identidade ia muito além do que as pessoas ao seu redor compreendiam. Ela se identificava como pansexual, e embora tenha mantido isso em segredo por um tempo, um relacionamento trouxe tudo à tona. Nem todos estavam prontos para aceitar isso. Quando a sua ex-namorada contou para algumas
algumas pessoas, os insultos e o preconceito aumentaram. Helen, que já lutava contra a ansiedade e a depressão, começou a se fechar ainda mais. A jovem que antes sonhava alto agora estava presa em um ciclo de tristeza, isolamento e insegurança. Só que a Helen era resiliente. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela buscava formas de se reerguer, e foi na internet que ela encontrou uma saída. Passando horas online, Helen descobriu um mundo que parecia perfeito para ela, o cosplay. Em Houston, existia uma comunidade inteira a se vestir como personagens e abraçar quem eram de verdade, sem julgamentos. No começo, Helen achava aquilo tudo fascinante, mas aos poucos, ela viu que o cosplay não era só um hobby, era uma forma de se expressar, de deixar os rótulos para trás e ser quem ela quisesse. Mesmo sendo nova nesse universo, aos 15 anos, Helen ainda estava aprendendo como navegar entre as pessoas mais velhas e experientes. Sua mãe, Susan, observava tudo com atenção, preocupada com o impacto que essa nova vida poderia ter em sua filha. Susan sabia que o sucesso do cosplay fazia Helen feliz, mas temia o que aconteceria quando a fantasia acabasse e ela tivesse que encarar a realidade novamente. Porém, a Helen encontrou força nas pessoas da comunidade. Ela começou a participar de eventos, fez amigos e até ganhou seguidores nas redes sociais. A jovem que antes sofria bullying na escola, agora era uma figura admirada no Musical.ly, que mais tarde se tornaria o TikTok. O que antes era um sonho distante, virou algo real. Apesar de todo o sucesso, Helen ainda enfrentava desafios. O mundo do cosplay podia ser libertadora, mas também trazia seus problemas. O ambiente às vezes era competitivo e exigia muita dedicação. Então, Helen teve que aprender a equilibrar as coisas. Ela descobriu que podia usar o cosplay como uma ferramenta de empoderamento, mas também como uma ponte para se reconectar com quem ela realmente era. Mais do que vestir fantasias, Helen estava construindo a sua própria história. Só que ainda havia um longo caminho pela frente. A Helen sabia que para alcançar seus sonhos de infância, precisaria encarar seus medos e lidar com os traumas do passado. E era como ela mesma diria: não importa o quanto o mundo tente te rotular, você sempre poderá encontrar um lugar onde é livre para ser quem quiser. Helen Rose Hastings encontrou um refúgio inesperado no mundo dos cosplayers de Houston. Para ela, era um grupo único, quase uma família. Pessoas que, assim como ela, tinham sofrido bullying na escola e se uniram em torno de uma paixão comum: o universo dos animes, mangás e cosplays. Mas nesse grupo, que parecia acolhedor e solidário, havia alguém que roubava a cena de um jeito controverso: Marianne Oliver Snow, ou como era mais conhecida, Yandere Freak, uma figura difícil de ignorar. Quando Helen conheceu Marianne, ela não a chamava pelo nome verdadeiro. Naquele dia, ela era Yandere Freak. Snow era um apelido que combinava com sua frieza calculada e um certo charme perigoso. Era a personificação de uma personagem. Cada dia um novo nome, cada cosplay uma nova persona. Mas para quem não conhece, o termo Yandere é comum no universo dos animes. Ele descreve garotas ou garotos que à primeira vista parecem doces, gentis e apaixonadas, mas que escondem um lado obsessivo, possessivo e às vezes perigoso. Essas personagens são tão intensas e suas mudanças de humor podem ser tão radicais que passam do amor à violência em segundos. Marianne adotava essa energia Yandere em sua personalidade, sendo encantadora, envolvente, mas também imprevisível. Ela sabia ser cativante, mas sua intensidade era algo que poucos conseguiam acompanhar. Para Helen, isso não importava. Ela se encantou por Snow, viu nela uma espécie de mentora, alguém que a ajudaria a navegar no mundo dos cosplayers, e quem sabe até na vida. Helen admirava a ousadia de Marianne, o jeito como ela se destacava sem medo de ser quem era. Quando Helen e Snow começaram a colaborar em vídeos, a parceria chamou a atenção. Em 2021, juntas, elas acumularam quase 2 milhões de seguidores no TikTok. Helen era habilidosa e criativa, e Snow explosiva e provocativa. Mas essa fama tinha um preço. Enquanto Helen era vista como uma estrela em ascensão, Marianne continuava a ser criticada por suas atitudes. Sua busca constante por atenção a colocava em situações problemáticas, e ela parecia gostar disso. Porém, Helen via o lado bom em Marianne. Para ela, Snow era alguém incompreendida, alguém que só queria ser aceita. E apesar das críticas, Helen sentia que tinha encontrado uma verdadeira amiga. Snow tinha o dom de atrair polêmicas. Uma vez ela decidiu gravar uma performance sensual em um cemitério, usando as lápides como cenário. E quando foi duramente criticada, em vez de se desculpar, gravou um vídeo irritada, dizendo que jamais faria isso de novo, mas que não entendia a indignação. E esse comportamento ia além. Snow era obcecada por Junko Enoshima, uma personagem do anime Danganronpa. Junko é manipuladora, instável e fascinante, com mudanças constantes de humor e visual. A Marianne parecia ter adotado a personalidade da Junko na vida real. E é claro que isso não agradava a todos. Muitos dentro da comunidade de cosplay viam o comportamento de Snow como preocupante. Ela criticava que tentava se vestir como Junko, como se tivesse posse sobre a personagem. Era um ciúme que beirava o irracional. Mas mesmo sabendo de tudo isso, para Helen, Snow era leal e doce. Ela acreditava que Marianne só queria se expressar e que as pessoas não entendiam o seu verdadeiro eu. Helen sentia que com Snow podia ser ela mesma, sem medo de julgamentos. A amizade entre Helen e Snow era intensa. Snow era alguém que parecia estar sempre no limite, causando admiração e desconforto ao mesmo tempo. Mas os amigos de Helen começaram a alertá-la. Para eles, Snow não era confiável. Ela era egoísta, imprevisível e parecia mais interessada em causar impacto do que em cuidar das pessoas ao seu redor. Só que Helen escolheu ficar ao lado de Snow. Mesmo sabendo dos problemas, ela acreditava que a amizade das duas era verdadeira e que Snow, no fundo, só precisava de alguém
ninguém que a aceitasse como ela era. A relação com o Snow mudou a vida de Helen. Ela aprendeu muito sobre o mundo dos cosplayers, ganhou fama e encontrou um espaço onde podia se expressar livremente. Mas como a gente sabe, nem toda amizade é perfeita. E aos poucos, Helen começou a perceber que talvez Snow estivesse mais presa às suas fantasias do que ela imaginava. Mary Ann parecia confundir o mundo real com os personagens que interpretava. Isso gerava caos, e Helen precisava decidir até onde estava disposta a ir para manter essa amizade. Porém, Helen ainda via a beleza na diferença. Para ela, mesmo as pessoas mais complicadas tinham algo a oferecer. E mesmo que sua jornada com Snow fosse cheia de altos e baixos, ela sabia que essas experiências a moldariam para sempre. Assim como os personagens do anime Danganronpa, Snow vivia cercada por um grupo fechado, quase como uma trupe. Na casa em Houston, onde dividia a rotina com os outros amigos, a vida parecia ser um show constante. Elas eram celebridades digitais, e suas transmissões ao vivo no TikTok atraíam milhares de espectadores. Só que a personalidade de Snow estava se tornando cada vez mais imprevisível. Às vezes ela era doce e acolhedora, mas em outras vezes, suas mudanças de humor a tornavam agressiva e difícil de lidar. A comunidade começou a notar que Snow estava levando o cosplay a sério demais. Por isso, muitos se afastaram, deixando seu círculo íntimo menor e mais isolado. E nesse momento, Helen já era uma figura importante na vida de Snow, especialmente no mundo virtual. Ela se aproximava mais da casa e dos amigos de Snow, sem perceber que esse círculo fechado deixava menos espaço para escapar. Nos meses seguintes, Helen estaria prestes a viver os momentos que mudariam a sua vida. Quando o TikTok substituiu o Musical.ly em 2018, Snow e Helen aproveitaram a mudança para expandir seu alcance. As transmissões ao vivo eram um grande sucesso, mostrando a vida na casa de Houston como uma mistura de criatividade e caos. Mas o que as lives não mostravam era o que realmente acontecia dentro da casa. Helen, entusiasmada, chegou a convidar amigos para festas e eventos. Isso permitiu que a sua mãe, Susan, conhecesse Snow de perto. No início, tudo parecia inofensivo, como uma brincadeira. Mudanças de voz, trocas de personalidade e um comportamento que os amigos achavam engraçado. Porém, não demorou muito para que as pessoas próximas de Helen começassem a notar algo mais preocupante. O namorado de Helen, durante uma festa na piscina, observou como essas mudanças de personalidade aconteciam fora das câmeras. No momento pareciam piadas internas, mas dentro da casa, o ambiente era mais sombrio. Dentro da casa de Snow, os comportamentos se tornavam cada vez mais inquietantes. Como foi relatado por uma amiga de Helen, o ambiente era cheio de insultos, gritos e até agressões. Muitas vezes o grupo parecia entorpecido, sorrindo em meio às atividades degradantes. Entretanto, a Helen não via isso como um problema. Para ela, Snow e seus amigos estavam apenas vivendo intensamente, como artistas que criavam algo único. Quando o namorado de Helen tentou alertá-la, ela simplesmente ignorou. Porém, Susan, a mãe de Helen, também notou sinais preocupantes. Ela percebia que o grupo evitava interagir com ela e o pai da Helen, sempre abaixavam a cabeça e mal cumprimentavam, como se houvesse medo ou vergonha. Susan começou a sentir que Snow estava criando uma barreira entre Helen e a família, afastando a filha pouco a pouco. Já Helen estava em uma posição difícil. De um lado, seus pais, que sempre a apoiaram e a amaram incondicionalmente. Do outro, Snow, alguém que a ajudou a superar momentos sombrios da vida. Para Helen, Snow era mais do que uma amiga, era quase uma salvadora. Ela sentia uma lealdade profunda, mas não romântica por Snow. Essa lealdade a cegava. Os amigos de Helen não conseguiam falar sobre Snow perto dela. Qualquer crítica era recebida como uma defesa feroz, como se Helen não conseguisse enxergar as falhas de Snow. A esse ponto, Susan sabia que precisava ser paciente. Ela entendia que por mais que tentasse alertar a filha, Helen precisaria descobrir por si mesma os perigos dessa relação. Enquanto isso, Susan continuava a observar, preocupada com o quanto Snow estava influenciando a vida da sua filha. A amizade entre Helen e Snow era intensa, mas também cheia de sombras. Snow havia sido uma figura fundamental para Helen em um momento difícil, mas ao mesmo tempo representava um risco. Mesmo com a sua mãe sabendo disso, Helen acreditava profundamente na bondade de Snow, mesmo quando os sinais diziam o contrário. A lealdade e o amor que sentia por sua amiga a mantinham presa, dividida entre dois mundos, sua família e a trupe de Snow. Só que essa história ainda não acabou. Para Helen, o desafio era entender até onde valia a pena seguir ao lado de Snow e o que estava disposta a sacrificar por essa amizade. E para Susan, era uma questão de confiar, que no final, Helen encontraria o seu próprio caminho, por mais difícil que fosse esse processo. No outono de 2020, os Estados Unidos ainda lidavam com os efeitos do isolamento causado pela pandemia. As escolas e universidades enfrentavam desafios imensos, muitas operando em modelos híbridos ou totalmente online. Helen Rose Hastings, no entanto, sentia que estava dando um passo adiante, prestes a ingressar na Oberlin College, uma renomada faculdade de artes com um conservatório de música. Ela via aquele momento como uma chance de recomeçar. Então, Helen estava ansiosa. Seria seu primeiro contato com o ambiente educacional desde os traumáticos anos do ensino fundamental e médio. Porém, agora ela era uma pessoa conhecida no mundo digital. Seu sucesso como cosplayer tinha recuperado parte da sua autoestima, e ela sabia que o cosplay fazia parte da sua identidade, mas não seria a sua profissão. Só que toda essa felicidade foi breve. Helen apenas cursou um semestre antes de dois eventos mudarem tudo. O primeiro foi um decreto do governo, que impediu as aulas presenciais em todas as instituições de ensino. O segundo foi um episódio dentro da casa de Snow, que marcaria sua vida para sempre.
sempre. Após deixar a faculdade, Helen se despediu dos pais e passou a morar definitivamente na casa de Snow. Enquanto assistia suas aulas online, o tempo passava rápido. Ela visitava os pais ocasionalmente, mas Snow e a sua trupe começaram a fazer parte de todos os aspectos da vida da Helen, incluindo o Natal de 2020. A visita natalina não foi tranquila. Susan percebeu que os amigos de Snow agiam de forma agressiva e desrespeitosa. Helen não parecia notar, e sua lealdade a Snow só crescia. Mas um tempo após essa visita, era um dia comum na casa de Snow. Bebidas alcoólicas, entorpecentes e um clima de constante desordem eram parte da rotina. Nesse dia, Helen, Snow e 5 outros amigos estavam reunidos na sala, assistindo ao episódio da série Gotham. Na tela, surgiu o vilão Pinguim, um personagem excêntrico e imprevisível. E a Snow, como sempre, performática, anunciou que tinha uma arma parecida com a do personagem. Pouco depois, ela sacou uma Glock, que segundo ela, tinha sido esquecida por um ex-namorado. Naquela casa, brincar com armas não era algo incomum. A arma, como muitos objetos de cena, era usada em performances e vídeos. Todos riam e se entretinham enquanto Snow imitava o Pinguim, gesticulando com a arma na mão. Helen, talvez de forma irônica, teria dito algo como: "Atire em mim". Só que essa pistola não era cenográfica. E Snow, ainda em sua performance, aproximou a pistola do rosto de Helen e puxou o gatilho. O disparo foi a queima-roupa. Helen caiu imediatamente, e o ferimento causou um sangramento intenso. Um dos amigos, em desespero, usou um urso de pelúcia para tentar estancar o sangramento, enquanto o outro ligava para os paramédicos. Os paramédicos chegaram rapidamente, conduzindo Helen ao hospital mais próximo. Susan e Philip, seus pais, receberam a ligação mais difícil de suas vidas. Quando chegaram ao hospital, a situação já era irreversível. Uma ressonância magnética revelou atividade cerebral nula. Helen era uma doadora de órgãos, e os médicos pediram 3 dias para a coleta. Susan concordou em dar 2 dias, desejando se despedir da filha com dignidade. Assim, cercada por familiares e ao som do Beatles, Helen foi desligada dos aparelhos que mantinham seus sinais vitais. Enquanto a família vivia um turbilhão de emoções, o mundo externo permanecia em silêncio. Poucas pessoas sabiam o que tinha acontecido. A universidade enviou um comunicado discreto, informando a ausência de Helen sem maiores detalhes. Seus amigos e seguidores começaram a especular, mas a privacidade da família foi respeitada. Quando Snow retornou à sua casa após o trágico disparo que matou Helen, sua vida parecia quase inalterada, pelo menos na superfície. Mas havia um novo detalhe em sua rotina: o vermelho no carpete da sala. Esse seria um lembrete do que tinha acontecido. Um dia depois, a polícia bateu na porta, buscando respostas. Porém, o tempo até o depoimento oficial foi de 24 horas, e isso deu ao grupo espaço para combinar uma versão dos fatos. As respostas pareciam ensaiadas. Todos relataram que Snow retirou o carregador da Glock antes de brincar com a arma, mas ninguém sabia dizer quem o colocou de volta. A diferença de peso entre uma arma carregada e uma descarregada é perceptível, e mesmo sob o efeito de álcool, era difícil acreditar que ninguém tivesse notado. Sem contar que existe um grande risco do carregador ser retirado e uma munição continuar na câmara da arma. Por isso que após o carregador ser retirado, a pistola precisa ser engatilhada. Snow foi acusada de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Apesar da gravidade do incidente, a justiça americana permitiu que ela pagasse uma fiança de $20 mil e cumprisse prisão alternativa. A decisão gerou revolta. Para muitos, era inaceitável que alguém pudesse apontar uma arma para uma amiga, puxar o gatilho e sair com uma pena tão branda. O argumento de que Helen teria pedido o disparo parecia conveniente demais, especialmente porque ela não podia mais contestar essa versão. Snow usou a brecha na lei e voltou para casa. Apesar de condições como toque de recolher e tornozeleira eletrônica, a jovem continuou a frequentar eventos de cosplay, postar nas redes sociais, e em pouco tempo, ela parecia ter deixado um incidente no passado. Em 21 de janeiro de 2021, Snow publicou uma despedida provisória das suas redes, afirmando que ficaria afastada por um tempo indeterminado. O hiato foi curto. Em 10 de fevereiro, Snow voltou a postar como se ela tivesse acontecido. Seu retorno à rotina virtual, cheio de referências a personagens violentos e poses provocativas, foi considerado insensível por muitos. Meses depois, a pressão do público aumentou. Postagens antigas foram analisadas, e a insensibilidade de Snow ficou evidente. Ela não parecia demonstrar arrependimento, e muitos começaram a questionar o tratamento brando que recebeu da justiça. Mesmo sob condicional, Snow violou repetidamente as regras estabelecidas pelo tribunal. Ela foi flagrada ingerindo álcool e ultrapassando os limites do toque de recolher, o que obrigou a polícia a intervir em algumas ocasiões. Apesar dessas violações, a justiça não endureceu a sua pena. Novas audiências apenas reforçaram condições brandas, como tratamento psiquiátrico e mais acompanhamento eletrônico. Porém, os relatos dos seus hábitos preocupantes, incluindo o uso de armas reais em eventos e comportamento irresponsável, reforçaram a ideia de que Snow representava um risco para si mesma e para os outros. A tragédia não só abalou a família de Helen, mas também afetou profundamente a comunidade de cosplayers. Enquanto Snow continuava a participar de eventos como o anime Matsuri, muitas pessoas dentro do meio começaram a se distanciar dela. Para Susan, a mãe de Helen, o luto começou a se transformar. Em uma entrevista, ela reconheceu que o incidente provavelmente foi acidental, mas afirmou que o tempo extra que os amigos de Snow tiveram antes de prestar o depoimento permitiu que criassem uma história conveniente e convincente. Susan encontrou paz ao lembrar de Helen nos seus melhores momentos. A família liderou
liderou uma campanha no Oberlin College, onde Helen estudou por um semestre, para plantar uma árvore cornos de flores rosas, uma homenagem à filha, cujos cabelos tingidos naquela cor era uma marca de sua personalidade vibrante. Em outubro de 2021, sob pressão pública, Snow tornou a sua conta privada. Um mês depois, ela excluiu suas redes sociais permanentemente. O afastamento, segundo advogados, seria definitivo e por razões psicológicas. Mesmo longe das redes, Snow não parecia ter aprendido com a tragédia. O fato de ela continuar violando regras da condicional e frequentando eventos demonstrava o desprezo pela gravidade da situação. Para a justiça americana, Snow merecia uma segunda chance. Sua pena foi bem leve e ela continuou sua vida com relativa normalidade, enquanto a família de Helen e seus amigos lidavam com uma dor que nunca desapareceria por completo. O caso de Helen Rose Hastings é um lembrete trágico dos riscos de negligência, irresponsabilidade e falta de limites. Snow não foi condenada por homicídio doloso, mas muitos acreditam que o resultado deveria ter sido diferente. No fim, o que ficará é a saudade. Helen jamais será esquecida, seja pela sua família, seus amigos ou a comunidade que ela tanto inspirou. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além dos Sombras Criminais, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa para vocês. E por último tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. Então, para quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, o que você acha que deveria ter acontecido com a Snow? Para a justiça americana, ela simplesmente cometeu um erro e merece uma segunda chance. Será que a pena branda é suficiente? Você acha que ela entendeu realmente o peso das suas ações? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.